Já estamos a gravar, Iri. Muito bem. Nós encerramos a parte da geometria plana. Vamos até a parte de áreas e figuras semelhantes. E voltaremos para a geometria no ano que vem, quando falaremos da geometria dos sólidos, onde se trabalha com esferas, cilindros, cubos, paralelepípedos, prismas, pirâmides e outras cositas mais. Eu ainda não recebi, ainda falta receber uma prova A1 da turma de vocês. Eu ainda estou de mãos atadas quanto a enviar gabarito, recuperação e tudo mais. Como nós temos aí bastante tempo ainda, a gente vai tentar verificar isso depois, quando tivermos a aula presencial. Vocês vão voltar no dia 9, né? Então, no dia 10, nós teremos nossa primeira aula presencial, depois desse afastamento longo. Se tivermos a turma toda, provavelmente faremos em 2 etapas. Metade do grupo assiste uma aula, metade do outro grupo assiste outra. Talvez possa ser feito assim, já que não pode botar todos de uma vez, né? E aí teria que ver também se as pessoas estarão dispostas a vir para a escola. Enfim, são vários fatores que envolvem isso aí. Mas não se preocupem, no final do processo vai dar tudo certo. Quem está procurando aprender vai verificar dentro de algum tempo que fez a melhor coisa que poderia fazer. Muito bem, nós hoje vamos falar de estatística, um pouquinho de estatística, que vocês utilizam bastante nas aulas de geografia, provavelmente. Mesmo porque os dados estatísticos geralmente são a respeito de dados geográficos e sociais, né? Aqui, por exemplo, nós temos a distribuição de petróleo pelo mundo, em porcentagem. Observem aí como é que é esse quadro. América do Norte, 3,5%. América Latina compreende América do Sul e América Central. Vocês sabem disso melhor do que eu, né? Falou, Beatriz, sem problemas. América Latina, como eu dizia, você sabe que compreende as 2 Américas que falam espanhol e português, Central e do Sul. E aí vocês veem que a América Latina tem um percentual maior que os Estados Unidos, que a América do Norte, aliás, muito maior que a Europa, maior do que a ex-União Soviética, que compreende vários países da Ásia, mas muito menor que os caras mais poderosos do petróleo, Oriente Médio. Certo? Então, a América Latina estaria até em segundo lugar, né? Nesse quadro aí. E isso também, olha só, a Ásia, Oceania, mais 4%. Isso aqui acarreta em situações políticas e tudo mais. Não só
a questão cultural, mas também a questão econômica, né, desses países. Vocês sabem, já viram fotos, ou alguém talvez até tenha ido para Dubai para ver o que o petróleo é capaz. Emirados Árabes e assim por diante, né? Então, essa é uma tabela de distribuição. Aqui, ela foi feita com um gráfico de barras ou de colunas horizontais. A mesma situação representada aqui. E com essa representação, com o desenho, para quem é mais visual, a gente tem uma ideia melhor, né? E numericamente, às vezes. Então, vejam aqui Oriente Médio, depois América Latina, em segundo lugar. Certo? Mais um outro gráfico acima, um gráfico chamado gráfico de linhas. Nesse caso aqui, esse gráfico de linhas não se adapta muito bem, porque os lugares são diferentes. Esse gráfico de linhas se adapta bem, por exemplo, para medir os índices da inflação, que aí a gente percebe crescimento, decrescimento, né? Aqui não dá para dizer que é crescimento e decrescimento, porque são lugares diferentes. Na verdade, para essa situação, esse gráfico de linha não é muito adequado. Para essa situação, o melhor é o gráfico de barras, sejam horizontais, sejam verticais, ou esse gráfico de setores circulares. Vocês sabem que o nome dessas partes é setor circular, cada uma dessas partes é um setor circular. Vocês, inclusive, aprenderam a calcular a área desse tipo de coisa, né? E essa distribuição por gráfico de setores, que a gente chama gráfico de pizza, também é bastante interessante, porque a gente vê claramente que tem uma parte azul aqui se sobrepondo a todas as outras partes. Depois vem os 13% da América Latina e assim por diante. Então, esses são tipos de gráfico, certo? Para aplicar isso, na nossa primeira questão, nós temos a quantidade de horas por semana que as pessoas assistiam à TV. Foram entrevistadas 60 pessoas, as respostas estão representadas no quadro. Então, nós temos aí 60 respostas. Horas por semana. O menor número de horas por semana que eu enxergo aí é 6. E o maior número de horas por semana me parece que é 12. 12 horas por semana. Até que é pouco, né? Para 7 dias. Muito bem. Agora nós temos que organizar essas horas em uma tabela e construir o gráfico de barras verticais. Como é que nós vamos fazer esta brincadeira? Nós temos aí uma quantidade de horas específica. Então, nós podemos fazer a seguinte tabela. Como é que vai ser essa tabela? A gente vai colocar em uma linha a quantidade de horas. A quantidade de horas. Nós temos aí 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora,
temos que contar o número de pessoas. Certo? Em sala de aula, isso é um exercício divertido, porque a turma vai procurar contar direitinho, né? Alguém em casa pode contar aí? Aqui, segundo o quadro, nós vamos encontrar 8 pessoas desse quadro que assistem TV durante 6 horas por dia. Ok? Para 7 horas por dia, vocês vão encontrar 6 pessoas. Para 8 horas por dia, o que vocês encontram? Oito horas por semana, desculpe. Vocês vão encontrar 9 pessoas. 9 horas por semana, também 9 pessoas. 10 horas por semana, 11 pessoas. 11 horas por semana, 7 pessoas. E 10 pessoas para 12 horas. Certo? Essa é a tabela a partir do quadro das 60 pessoas consultadas. Certo? Vocês que já fizeram pesquisas de campo para trabalhos de feiras ou coisas assim, sabem como é que funciona isso, né? Você vai perguntar para a pessoa quantas horas por semana ela assiste TV. E ela vai te dizer, eu assisto bem pouco, 6 horas por semana. Dá menos do que 1 hora por dia. Certo? Enfim, era essa a tabela. Passo seguinte, nós temos que colocar isso num gráfico de barras verticais. Vocês já sabem qual é o formato desse gráfico. Então, eu vou precisar apagar aqui para colocar essa coisa bem legal aí para vocês. Nós vamos utilizar o gráfico da seguinte maneira. Para a horizontal, nós vamos colocar a quantidade de pessoas. Tá? Aliás, a quantidade de horas, desculpe. Quantidade de horas. Seria uma variável tipo independente. E aqui nós vamos colocar o número de pessoas. Então nós vamos ter pessoas, o máximo foi 11. O mínimo foi 6.
6 aqui, 11 aqui. Com vocês em casa, com régua e tudo mais, vai ser bastante simples, né? Então, aqui nós também vamos começar com 6, quantidade de horas. 6 horas, 7 horas, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o 6 vai até o 8. Mais ou menos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós teremos uma barrinha mais ou menos assim. Certo? Para 7 temos 6. Para 8 temos 9. 6, 7, 8, 9. Para 10, aliás, para 9 também temos 9. Para 10 temos 11. Para 11 temos 7. E para 12 temos 10. Seria mais ou menos isso. Aqui o nosso gráfico de barras vertical, indicando a quantidade de horas na TV. Certo? Com uma régua, fazendo isso direitinho em centímetros, fica bem bonito. E a gente tem uma ideia da quantidade de pessoas. Então, 10 horas por semana é a maior quantia. Pessoas. Aliás, desculpe. Sim, 10 horas por semana, temos aí 11 pessoas assistindo TV nesse período. Certo, gente? São situações que vocês já vivenciaram em outros tempos, né? Agrupar dados em tabelas e construir o gráfico correspondente. Muito bem. Agora sim, temos mais uma pesquisa. Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra em horas por dia como os jovens de 12 a 18 gastam seu tempo
tanto durante a semana, de segunda a sexta, como no fim de semana. Sábado e domingo. A seguinte tabela ilustra os resultados. Certo? Então, durante a semana, existe uma situação. No fim de semana, sábado e domingo, a situação é ligeiramente diferente. Assistir TV permanece o mesmo. Atividade doméstica também. Atividade escolar no fim de semana diminuiu. Atividade de lazer no fim de semana aumentou. Descanso, higiene e alimentação aumentou. Claro, final de semana você tende a descansar um pouco, né? Outras atividades, não foram citadas quais, permaneceram as mesmas. De acordo com essa pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 na semana inteira nas atividades escolares? Hein? Isso aqui é por dia, tá, gente? Então, é fácil de fazer essa conta, né? Atividades escolares. Durante 5 dias, gasta. Dá para estudar, a gente não gasta. A gente aproveita. A gente usa. Gastar para estudar, isso não é gastar. Estudar não é um gasto, é um investimento. Durante 5 dias, usa 5 horas. Ou seja, 5 vezes 5, 25. No final de semana, durante 2 dias, usa 1 hora. 2 vezes 1, 2. Total, 27 horas de estudo. Vocês sabem que supõe-se estudo aquilo que você faz em casa. Ir para a escola não caracteriza estudo. Ir para a escola caracteriza tentativa de aprendizagem, busca de conhecimento. Mas para efetivar a sua aprendizagem, desenvolver seu conhecimento, você busca ele na escola e desenvolve ele estudando em casa. Quem segue esse preceito de buscar o conhecimento na escola e estudar em casa, deve perceber que está anos-luz à frente de quem não faz isso. Cada vez mais, essa diferença vai aparecer no decorrer da vida. Buscar o conhecimento na escola e estudar em casa é fantástico, porque isso vai desenvolver capacidades outras para suprir necessidades futuras. Página seguinte.
A pizza é, sem dúvida, um alimento preferido de muitos paulistas. Sabiam disso? Os paulistas gostam muito de pizza. Estima-se que o consumo diário no Brasil seja de 1,5 milhão de pizzas, sendo o estado de São Paulo responsável por 53% desse consumo. O gráfico abaixo exibe a preferência do consumidor paulista em relação aos tipos. Eu não escreveria mozzarella desse jeito. Mas tudo certo. Lá está escrito mozzarella. Então, a mozzarella é 35%. Calabresa, 25%. Marguerita, 22%. E as outras, 18%. Se não for considerado o consumo do estado de São Paulo, quantas pizzas são consumidas diariamente no Brasil? Sem o consumo em São Paulo. Ora, se São Paulo consome 53%, o restante do Brasil consome 47%. Então, nós temos que calcular 47% de 1,5 milhão. Então, na letra A, nós temos 100 menos 53, 47%. 47% de 1,5 milhão. Vai dar esse número aí. Esse produto vocês podem fazer aí em seus celulares, nas suas calculadoras. Isto vai nos dar 705 mil. Então, vejam. O paulista consome mais que a metade. 795 mil pizzas. Enquanto que o brasileiro consome 705 mil. Beleza? Quantas pizzas de mozzarella e de calabresa são consumidas diariamente no estado de São Paulo? Então, São Paulo eu terei 1,5 milhão menos 705 mil. Que dá 795 mil. Pizzas. Mozzarella. Mozzarella é bom, hein? 35% disso. Qual é a outra? Sabor? Calabresa. São quantos por cento? 25%. Fazendo essa continha na maquininha, como vocês podem fazer em casa, a gente encontra aqui no primeiro 278.250. Certo, isso. E aqui no segundo
198.750. Diário, consumo diário. As pessoas, em média, bom, São Paulo tem uma população muito grande. E, com isso, a gente está vendo aí um resultado desses. Peitão, mozzarella, 278, 250. Calabresa, 198.750. Consumo médio por dia. Diário. Certo, minha gente? Estamos lentamente chegando ao fim. Teríamos só mais uma aula. Duas, né? 47 e 48. Na próxima semana. A próxima semana para nós será normal. Teremos aí os 3 dias de aula, né? Ou seja, terça, quinta e sexta. Na quinta-feira, dia 5, o terceiro ano já volta para a escola. Na quinta-feira, dia 5, a aula já será presencial e filmada ao vivo para o aluno assistir em casa. E aí vai acontecer o seguinte, né? Vocês que também vão passar por isso a partir do dia 9, se a aula começa às 7h15, ela vai passar ao vivo, pela internet, no link, às 7h15. Como aqui agora nós estamos ao vivo, no nosso horário de aula, certo? Que na verdade seria ainda até às 10h30, né? Mas para não cansar, e também a gente está conseguindo ver o programa tranquilamente, pelo fato de não termos ensaios, palestras, enfim, né? Atividades que a escola tem durante o ano, a gente não tem, e com 3 aulas por semana a gente consegue cumprir o programa, porque a gente não está perdendo também as aulas com avaliação, correções e assim por diante, né? Então, esse é um negócio que precisa ficar de olho vivo, né? A questão rola bastante. Quanto a dúvidas sobre questões anteriores, nós vamos poder fazer tudo isso em sala de aula. Espero que uma boa turma, um bom grupo venha, né? E fazendo isso em sala de aula, nós teremos melhor aparato, né, para fazer isso, porque a gente poderá ter uma interação, mesmo que a distância segura, mas a gente vai poder conversar, a gente vai poder interagir pessoalmente, já que aqui vocês não são muito de falar, né? O que eu acho engraçado, tá? Ontem, por exemplo, hoje também de manhã, com minha turma aí, a maioria prefere escrever no chat. Ontem tinha reunião de professores, ninguém escreveu no chat. Todo mundo que queria perguntar, que queria falar, abriu o microfone, a maioria abriu o microfone e a câmera para conversar com a diretora, para perguntar, para dar opinião, sabe? E vocês preferem ficar aí escondidinhos, sem falar, sem abrir a câmera, não é? O terceiro ano já é uma turma um pouco mais madura, eles abrem a câmera para falar. Eles fazem a coisa de uma forma mais completa. Mas tudo bem. Semana que vem, na outra semana, a gente já se encontra pessoalmente, pelo menos com alguns que porventura vierem. Nós temos ainda em aberto a REC da A1,
Não sei se alguém quer fazer, todas as notas foram boas. Acho que ninguém vai fazer. E nós temos em aberto a A2, e também um trabalho. Mas o trabalho a gente vai poder fazer, provavelmente, a gente vai fazer presencial. Vamos ver como é que vai funcionar. Se tiver gente que não vem, vai ter que fazer em casa. E quem vier vai poder fazer aqui em sala de aula, para essa nota de trabalho. Mas isso também não é 100% certo ainda, né? Que vai depender de tudo que vier a acontecer. Só Deus sabe o que vai ser, então vamos deixar na mão de Deus. As perguntas e dúvidas, que foram muitas hoje de manhã na outra turma,